Agora eu peço que você abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. De novo, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava o juiz, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele, o juiz, não a quis atender. Mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor Jesus disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Vou repetir. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Sentado mesmo, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos conduza e continue falando conosco. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Esta é uma noite maravilhosa. Desde o momento, Senhor, em que nós chegamos aqui, o Senhor está falando conosco. Na verdade, este dia 11 de janeiro, ele amanheceu tão lindo, tão bonito, um céu belíssimo, Deus, tudo perfeito. E nós sabemos que isso não é obra do acaso, isso é obra das Tuas mãos. Nós sabemos que ao acordarmos, a Tua palavra falou já conosco, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas também ao chegarmos neste lugar, na comunhão, o Senhor falou conosco por meio das orações, por meio de testemunho, por meio das canções. O Senhor falou conosco por meio da generosidade. E agora, Pai, precisamos que o Senhor fale conosco também por meio da palavra. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva, eficaz, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra é a verdade. Então nessa noite, estamos nós todos submissos à verdade. Fala conosco. Nós estamos diante desse texto, em que o próprio Senhor Jesus está nos ensinando. Fala conosco, Senhor. A Tua palavra eu sei, ela nunca volta vazia. Então nessa noite, enche-nos com a Tua palavra, mostra-nos o caminho, corrige a nossa rota se necessário, ensina-nos e nos dá direção para que nós possamos viver no centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga comigo: Deus responde orações. Diga mais uma vez: Deus responde orações. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus responde orações. A oração é o remédio para a
principal, para as maiores das nossas angústias. A oração é o remédio para as maiores das nossas angústias. Quando a gente fala de oração na palavra de Deus, a gente vê que a oração ela não é tratada como algo secundário. Quando a gente olha o tema oração, clamor, intercessão, a gente vê que a palavra de Deus deu uma ênfase essencial, uma ênfase importante para isso. Se você der uma pesquisada rápida no Antigo e no Novo Testamento, você vai encontrar aí aproximadamente 500 menções à oração na palavra de Deus. Pensa bem, se a Bíblia é a palavra de Deus, quantos creem nisso? Diga amém. A Bíblia, diga comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como a Bíblia, Raquel, é a palavra de Deus, se houvesse menção apenas uma vez sobre oração, dizendo que nós deveríamos orar, já era suficiente para a gente levar a sério. Sim ou não? Sim ou não, amigos? Mas a Bíblia repetiu, o Espírito Santo inspirou Daniel e os escritores da Bíblia, que foram aproximadamente 40, e eles registraram pelo menos 500 vezes falando sobre oração. Então note a importância desse tema para as nossas vidas. A oração, ela é vital. A oração é uma necessidade prioritária. É necessário que a igreja retome essa prática, essa disciplina tão essencial. Mais cedo eu até coloquei no grupo da igreja uma frase de John Wesley que diz assim: a oração é o oxigênio da alma. Você pode dizer isso? A oração é o oxigênio da alma. Você tem como escolher ficar sem respirar? Sim ou não? Tem ou não? A gente até brincava antigamente. Vamos ver quem fica menos? Aí daqui a pouco, quando estava ficando verde, a gente soltava. Era assim ou não era? Dá para ficar muito tempo sem respirar? Dá para ficar sem orar? Também não. A oração é vital. A oração é necessária, a oração é algo prioritário, a oração é algo que deve fazer parte da nossa vida. Eu vi uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Pensa, irmãos, Deus, Ele fala nesse texto que nós lemos, Ele nos diz que a oração é um dever, e eu quero entrar nisso. Mas primeiro entenda, a oração é uma necessidade, a oração é algo prioritário, a oração é algo que deve fazer parte da nossa vida, a oração é algo que deve ser como um estilo de vida para nós. A oração, ela não é um propósito, a oração não é uma campanha, embora possamos fazer. Inclusive, amanhã, 20 horas, nós temos o quê? Oração, mover, semana inteira de oração, todos os dias, às 20 horas, nós vamos fazer oração. Inclusive, eu quero propor para você, porque em muitos momentos na Bíblia, especialmente nos ensinos de Jesus, você vai ver Jesus falando de jejum e oração. E eu quero propor para você começar 2026 de maneira diferente. Nós já comemos bastante esses dias, dá para fazer jejum, dá ou não dá? Dá ou não dá, irmãos? Dá? Então eu quero propor, como pastor da igreja, um jejum coletivo. Propor. O que nós vamos fazer? Nós vamos jejuar de amanhã até domingo. Amém? Eu não vou perguntar se você vai fazer, não, porque isso é uma coisa sua e Deus. Amém? Então, como que vai ser, pastor? O que é jejum? Abstenção voluntária de alimento. Pronto. É isso. Jejum é você decididamente, voluntariamente abrir mão de um alimento para poder, de alguma forma, se dedicar a buscar a Deus. Porque jejum sem buscar Deus é dieta. Ou, se o cara estiver meio rebelde, como é que se fala quando o cara faz greve de fome? Tem um nome, esqueci agora. É uma questão política, eu esqueci o nome. Protesto político. Isso, obrigado, Daniel. Então você pode ficar com fome por jejum, por dieta ou por protesto político.
protesto político, é a greve de fome. Não é isso que eu quero que você faça. Dieta, você vai só fazer o jejum para ficar com um shape melhor. E o terceiro é jejum. Te ajuda a colocar o pudim do ano novo para ir embora. E ainda vai te aproximar de Deus. Porque o jejum é abrir mão do pão da terra para comer o pão. Então eu proponho para você. Você pode falar, pastor, eu posso abrir mão da minha primeira refeição do dia? Pode. Pastor, eu posso ficar até meio-dia? Pode. Pastor, eu posso comer 6 horas da tarde só comer no outro dia? Pode. Jejum intermitente, ainda é uma coisa abençoada. Mas o que eu quero que você entenda? Nós não vamos fazer jejum para maratonar a série. Na hora do jejum não dá para maratonar a série. Você vai fazer o quê? Você vai cantar louvores, você vai ler a palavra de Deus, você vai ler um livro, você vai falar com o Senhor. Você está no trabalho, não tem problema. Você está falando com o Senhor. Então você vai definir o tipo, pastor, por causa de uma situação de saúde, eu não posso ficar sem comer, porque tem isso. Aí você faz um propósito. Você abre mão de algo que te custe. Amém? Então nós vamos, amanhã, começa o jejum e termina que dia? Domingo de manhã. Amém? Glória a Deus. Então, diga comigo, a oração é uma necessidade vital. Vital, a Bíblia diz, escute, Deus fala assim, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, texto conhecidíssimo. Porque eu quero resposta de Deus. Quantos querem resposta de Deus? Irmão, eu preciso de direção de Deus para a minha vida pessoal, como pastor, como pai, como profissional. Eu preciso, Ramon, de direção. Eu não posso agir segundo as minhas vontades. Eu não posso agir segundo os meus pensamentos. Eu não posso agir pelas circunstâncias que eu estou passando. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Raquel, um texto conhecidíssimo. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que esse texto começa com uma conjunção condicional. Se meu povo orar. A oração provoca o céu. A oração não é para nós determinarmos nada a Deus, porque Ele é soberano. Existe na oração uma relação, Lu, de assimetria. Nunca é uma relação simétrica nós e Deus. A relação é assimétrica. Deus é soberano. Deus é poderoso, Deus é onipotente, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus pode todas as coisas, e nós somos dependentes de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, eu ouvirei e responderei. A oração, ela é vital, a oração, ela é necessária, a oração, ela é imprescindível. Eu quero que, para eu não esquecer, você anote um número da sorte. Não é para você jogar na Mega, que já foi, né? Mas anota um número aí, para você guardar. 2816. Enquanto eu bebo uma água, você anota. 2816, 24, 21. Esse número funciona 24 horas. Ligou, respondeu. É o número da oração, pastor? É o número da oração. Quando eu me converti, Jair, eu aprendi que o telefone de Deus era Jeremias 33:3. Eu tinha acabado de me converter, aí eu falava... Caramba, Deus tem um telefone. O que é que diz Jeremias 33:3? Amém. Depois é bom dar uma lida na Bíblia, vamos ler. É bom, não é para constranger, mas é uns textos que são importantes, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, inéditas, que você não sabe. Qual é o número que eu pedi para você anotar? 28:16, 24:21. 28:16. Pronto. Pastor, que doideira é essa? Esses são os números de capítulos dos evangelhos. 28 em Mateus, 16 em Marcos, 24 em Lucas, 21 em João. Somando tudo, 89 capítulos.
De 89 capítulos, 32 aproximadamente fala da vida de oração de Jesus. Significa que 1/3 do que está registrado nos evangelhos sobre Jesus é falando, sabe o quê? Oração. E deixa eu falar uma coisa para você. Se tem alguém nessa vida que pisou nessa terra, que em tese não precisava orar, sabe quem era? Jesus. Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se Jesus, Ricardinho, se há 32 capítulos dos evangelhos falando da vida de oração de Jesus, e nós devemos ser imitadores de Jesus. Para que a igreja existe na face da terra? Para que eu e você sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Nós queremos ter o amor de Jesus, a paciência de Jesus, perdoar como Jesus. Mas quantas vezes você já pediu para orar como Jesus? Se a Bíblia diz que nós devemos imitá-lo, a oração entra, sim ou não? 32 capítulos falam de oração. Diga comigo, a oração é vital. 2026 pode ser um ano maravilhoso, irmãos. Independente de crises, de quem vai assumir o mandato em 2027, se a igreja se posicionar em oração. Deus está nos chamando, escute, a nos posicionarmos com autoridade para orar. Escuta, autoridade não é falar bonito, autoridade não é falar alto, autoridade não é dar aula de teologia para Deus, autoridade é uma igreja revestida de poder e consciente da sua posição. Deus está nos chamando para orar. Nós queremos começar um ano novo de forma diferente, com novos hábitos, comendo melhor, se exercitando melhor, lendo, com metas, isso é top. Mas se você não inserir a vida de oração nas suas metas, você está fadado ao fracasso. A oração é vital. Só que além disso, a oração, ela ativa o mundo espiritual de modo, escute, a chamar Deus para fazer uma parceria conosco. A oração é quase, Raquel, que um convite para Deus participar daquilo que nós estamos fazendo. A oração é nós nos conectando com o céu. A oração é a nossa conexão diária, é como se fosse um Wi-Fi. A oração nos conecta diretamente com Deus. A oração, ela provoca o céu, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que é que ele diz que vai fazer? Que vai negligenciar? Sim ou não? Ele diz que vai ouvir e responder. Você pode dizer amém? Amém. Toda oração, diga toda oração, tem resposta. Toda oração tem resposta. Pode ser pelo menos de 3 tipos. Uma, Deus diz sim. Outra, Deus diz não. Outra, Deus diz espera. E esse espera pode ser expressamente ou silêncio. Deus não respondeu, então quem cala consente. Vai, tu vê. Porque não tem uns assim, irmão? Ainda usa o Código Civil, pastor, artigo 111 do Código Civil fala isso. Ah, é? Vai para tu ver. Deus não falou nada, eu senti um arrupeio. Sim, não ou espera. Deus sempre vai responder. Não necessariamente o que esperamos, mas sempre o que precisamos. Sempre Ele vai responder. E veja bem, a oração, meu irmão, vai lá no céu e Deus responde. Lembra o que está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 17, 18 por ali, se eu não me engano? Finalzinho do livro de Tiago. O que está escrito, pastor? Está escrito assim: Elias orou para que não chovesse. E o que aconteceu? Não choveu. Só que depois diz, e Elias orou insistentemente para que chovesse. E o que aconteceu? Choveu. Aí você fala, pastor, mas também, poxa, quem sou eu na fila do pão
Só está falando de Elias, só que o texto eu pulei de propósito uma parte. Elias, um ser humano sujeito às mesmas limitações que nós. Opa! Sabe o que o texto quer dizer com isso? Entre outras coisas, que não era nenhuma habilidade especial de Elias. Se você sente frio, Elias sentia. Se você sente medo, Elias sentia também. Se você tem dúvida, Elias tinha também. O que fez diferença? A posição, a consciência da posição que ele tinha diante de Deus. Ele tinha convicção de que se ele orasse, o céu poderia responder. Muitas vezes a gente fala com a boca, mas duvida com o coração. A oração ativa o reino espiritual. A Bíblia diz que Elias orou, o céu fechou. Não chove, 3 anos e meio sem chover. Depois a Bíblia diz, Wilton, quase chamo de Jailton. A Bíblia diz que ele orou de novo. Aí o texto é lindo, porque diz assim, os céus se abriram. Deus mandou chuva e a terra produziu frutos. Tudo isso porque um homem decidiu orar. A oração ativa o mundo espiritual. Mas não é só isso. Eu estou te mostrando algumas coisas sobre a oração. Eu vou entrar no texto. Mas eu quero que você entenda, a oração, ela é um instrumento de livramento e quebra de cativeiro. Você pode dizer isso, a oração é um instrumento de livramento e quebra de cativeiros. Pensa, irmão, você está vivendo alguma coisa que está te prendendo. É um pensamento, é um relacionamento, é uma situação, é um trauma, é uma dor. Ore. Tiago 5, 13, se eu não me engano. Diz assim, está alguém aflito? Ore. Está alguém doente? Ore. Está alguém em desespero? Ore. Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém passando por necessidade? Ore. Só isso, irmãos. Ele não diz, você está preocupado? Coma. Está preocupado? Vai gastar, vai para compulsão. Não, irmãos, eu estou nessa noite te mostrando o que a oração faz. Está ali o texto? Olha lá que coisa linda. Está alguém sofrendo entre vocês? Eu estou sofrendo, irmão. Eu estou sofrendo. Eu estou passando por umas coisas que estão me fazendo sofrer. Eu tenho problema familiar. Eu tenho problema financeiro. Eu tenho parentes que não se converteram. Eu tenho parentes que já era para estar com 40 e tantos anos, vivendo uma vida estável, servindo a Deus, ou minimamente estável para cuidar dos filhos, está querendo viver como um adolescente de 15 anos, e não é crítica com adolescente, porque vou até voltar, porque os adolescentes de 15 anos dessa igreja são tudo pessoas de Deus. Foi uma fala ruim que eu fiz, e eu me retrato e peço desculpa. Porque adolescentes são bênção. Vivendo como pessoa irresponsável. Pronto, melhor assim. Os adolescentes me perdoam. Deus manda perdoar, viu? Só lembrando. Estou perdoado? Porque a Bíblia diz que se eu lembrar que alguém tem algo contra mim, eu tenho que deixar o que eu estou fazendo, reconciliar e voltar. Estou perdoado? Então vou continuar a pregar. Amém? O que a Bíblia está dizendo? Eu estou dizendo, está alguém sofrendo? O que é para fazer? Pega tudo que você pensar de problema, de dificuldade, de medo, de angústia e coloca na palavra sofrendo. Qual é o caminho da Bíblia, irmãos? Orar. A oração, ela quebra cadeias, grilhões, traz livramento. Eu me lembro de um texto que está aí, eu tenho até uma pregação sobre isso. Em Atos capítulo 12, a igreja está passando, Raquel, por uma grande perseguição. Mataram Tiago, irmão de João. Herodes mata Tiago e prende Pedro. E a Bíblia diz que a igreja se reúne para orar em favor dele. Eu vou ler esse texto, coloca aí para mim, Atos capítulo 12. Coloca aí para ver, por favor. Isso vale muito a pena você acompanhar comigo. Diga comigo, a oração quebra cadeias e dá livramento. Você precisa que alguma cadeia seja quebrada
A Bíblia está dizendo para orar, irmão. Eu não estou aqui mexendo com as suas emoções. Eu não estou aqui te dando receita para você alcançar sucesso. Isso aí os coaches podem te fazer, podem te ensinar. Eu estou te dizendo o que a Bíblia diz para nós fazermos, como dever. A Bíblia diz para nós fazermos isso como algo vital. Olha lá a Bíblia, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de quê? Pode seguir, que eu vou ler bem rapidão, meu filho. E mandou matar a espada quem? Mandou matar. Segue. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prender-o, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados cada para guardá-lo, 16 homens. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, me ajuda? Não, orava por ele. Você está entendendo o que é para fazer? Tem um problema na igreja, sim ou não? Tem ou não tem, irmãos? O que a igreja vai fazer? Orar. Não adianta reclamar, não adianta ir por aquela bolinha lá do Instagram, que eu não sei o nome, aquela bolinha do WhatsApp, colocar em direta. Para com isso, vai orar, vai falar com Deus, vai apresentar ao céu, porque o céu responde, não é quem reclama, é quem ora. A igreja foi orar intensamente por ele. Continua, por favor. Eu tenho que terminar isso do tempo. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter Pedro a julgamento, Pedro estava o quê? Quando eu li isso, me deu agonia. Porque o homem provavelmente está sendo levado para morrer, Joyce, no outro dia. E sabe o que ele fez? Foi dormir. Se morrer, ia morrer pelo menos sem sono. Um dia eu contratei um pedreiro, e aí eu aprendi uma lição fantástica com ele. Ele falou assim: pastor, é um amigo pessoal, pastor, a minha esposa, se tiver com isso aqui de um problema, ela não dorme. Ela rola para lá, para cá, Marta, e não dorme. Mas eu, pastor, pode ser um problema do tamanho desse prédio, eu durmo. Porque no outro dia eu vou estar com sono e com problema. Eu falei, que coisa profunda. Gente, que sabedoria, gente. Isso é filosofia, gente. É ou não é? Olha que Pedro nos ensinando. Pedro, amanhã você vai ser submetido a julgamento. Tá bom, eu quero estar com a pele bem bonita. Eu vou dormir. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinela montava guarda à entrada do cárcere. Continua, por favor. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levante-se. Disse então, Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Segue. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse: põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se passava por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira, pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este se abriu por si mesmo. É a primeira porta automática da história. Foi Deus que criou. Está ali, ó. O portão se abriu por si mesmo, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Segue. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Segue mais uma vez, por favor. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde estava o quê, irmão? Orando. Segue, olha como é lindo o que vai acontecer. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender.
Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Imagina, Pedro chega lá: ô de casa. Aí, Fred, ela: é Pedro? Em vez dela abrir a porta, ela ficou tão... Gente, passa, por favor. Olha o verso 15, olha lá. Ela disse: Pedro está lá na porta. O povo disse: você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram: deve ser o anjo dele. Olha o povo espiritual. Pedro, no entanto, falou: gente, você estava orando para que as cadeias se abrissem, eu estou aqui. Uau, que glória, irmãos! Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. A oração quebra cadeias, irmãos. A oração abre porta, irmãos. E a gente está querendo abrir porta, Senhor. Obrigado. Deve ser para arrumar o cabelo. Amém. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pedro estava preso. O que a igreja fez? O que está preso na sua vida? É seu casamento, são suas finanças. Ah, pastor, meu casamento não anda. Ora junto. Pastor, mas eu tenho vergonha, porque muitos casais têm vergonha de orar os dois juntos em voz alta. Então fica um no quarto, fica o outro lá no outro quarto, lá na sala. Se a casa for muito pequenininha, aí vai para a rua. Fica lá na recepção do... Aí vai se aproximando, sem olhar, e vai orando. Daqui a pouco está os dois bonitinhos orando. Ora, apresenta o casamento, apresenta as finanças, apresenta os filhos, apresenta o ministério, apresenta esse ano, apresenta os projetos. Antes de nós buscarmos metas, nós vamos dobrar os nossos joelhos e buscar a direção do céu. É isso que nós vamos fazer, inclusive nesta semana. Nós não vamos fazer culto, nós não vamos fazer nada, nós vamos orar e buscar a direção de Deus. A oração quebra cadeias. Mas além disso, a oração revela mistérios e coisas ocultas. Você precisa tomar uma direção, você precisa tomar uma decisão, você precisa de discernimento. Você está vivendo algo dentro da sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu ministério, que você não sabe o que é. Pastor, estou vendo uma coisa que nem eu sei. É tipo, quem é casado sabe, que as mulheres às vezes falam: eu quero comer. O quê? Não sei. Então é pizza? Não. É pamonha? Não. É galinhada? Não. Senhor, é tijolo. Diga: a oração revela mistérios. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve sonhos. E ele acordou, e ele falou: rapaz, eu tive uns sonhos. Pensa nos negócios cabulosos. Aí ele chamou os magos, os encantadores, os caldeus, que eram as pessoas que faziam interpretação de sonhos. Os caras chegaram e ele falou assim: eu tive um sonho, Dudu. E eu quero que vocês me ajudem. Ele falou: beleza, conta o sonho para nós, que a gente dá a interpretação. Ó, que coisa simples. Aí ele falou: não. Eu quero, Isaac, que você me diga o que eu sonhei e a interpretação. Pensa que coisa doida. Pensa, Patrícia. Eu chegar e falar assim: eu tive um sonho. Você fala: o que foi, pastor? Eu quero que você diga o sonho e o que significa. Você fala: pastor, o senhor não está bem, não? É coisa de doido ou não é? É um mistério ou não é? Quem pode fazer isso? Os magos falaram: rei, isso aí que o senhor está falando não está entre os homens, não. Não tem ninguém que pode fazer isso. Isso está com os deuses. O rei falou: pois então, está aqui a ordem. Deu a ordem para o cara que eu não lembro o nome e falou: mata esses caras tudo. E sabe quem é que estava lá no cativeiro nessa época? Daniel, Azarias
Misael e Ananias, que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e o pai de Nego lá, Abednego. Eu não aguento. A Bíblia é muito linda, não é, gente? Ela gera esse humor na gente. Eles iam morrer. Está entendendo? Daniel, quando ouviu o decreto, talvez você está aqui hoje, parece que é um decreto contra você. Parece que é um decreto contra sua família, parece que é um decreto contra suas emoções, parece que é um decreto contra os seus sonhos, os seus relacionamentos. Você já não acredita que vai ser feliz, que dá para arrumar uma pessoa, que dá para viver bem no casamento. Você não acredita, mas parece que é um decreto. Mas eu quero dizer nessa noite, com a oração, qualquer decreto, se é que existe, vai cair por terra no poder do nome de Jesus. Havia um decreto, vamos matar todo mundo. Daniel capítulo 2, leia depois. Daniel chega para o cara e fala assim, antes de executar Japão, deixa eu falar com o rei. Aí ele, como assim? Deixa eu falar com o rei. O texto diz que ele vai no rei e fala assim, rei, eu estou entendendo aí que o senhor mandou matar todo mundo. Faz assim, me dá um tempinho só um tempinho para eu orar e buscar uma direção que eu vou trazer. A Bíblia diz que Daniel vai atrás dos seus amigos e fala assim, meus amigos, nós temos um problema difícil. Deixa eu abrir, que eu tenho que ler esse texto, rapidinho. Olha isso aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Daniel, já está lá? Ah, pronto, essa galera é fera. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele lhe daria interpretação. Segue. Daniel voltou para casa, contou o quê? Todo problema é um convite para você orar. Quantos aqui, seja sincero, quantos aqui hoje tem pelo menos um problema? Calma, Fred, não levanta. O Fred quase caiu no poder ali. Brincadeira, meu amigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando assim de forma leve. Mas você está entendendo a importância do que eu estou te dizendo? Encare isso que eu estou te falando de maneira séria. Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém aflito? Ore. Tem uma cadeia que parece que não quebra, ore. Pedro está preso, tem 16 soldados que faziam revezamento. O cara está preso entre 2 soldados, acorrentado, irmão. E a igreja está fazendo o quê? Orando. Talvez você nunca orou. Você é crente há anos e anos e anos sentado no banco da igreja e nunca teve uma vida de oração. 2026, Deus está te chamando para um novo tempo, irmãos. É uma igreja para um novo tempo. É uma igreja que ora. Daniel voltou, contou o problema aos seus amigos. Ananias, Misael, Azarias. Segue. E lhes pediu que... O que é que essa palavra rogar é? E lhes pediu que rogasse ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Segue. Então, é mistério ou não é isso aí? Como que esse mistério foi revelado? O que está precisando ser revelado na sua vida? O que está precisando sair do oculto? O que é, irmãos? Eu estou te chamando para uma prática que você não tem que ter teologia. Você não tem que saber versículos de cor. Você tem que decidir se posicionar diante de Deus e orar. A profundidade, escute isso. A profundidade da oração não está no nível de palavra que você usa. Não está no nível de teologia que você conhece. A profundidade da oração, pastor Tiago, está, sabe em quê, meu amigo? No tamanho da renúncia, da entrega, da rendição, da dependência que eu vou fazer. A oração mais profunda é aquela que eu entrego mais, que eu dependo mais, que eu me humilho mais na presença do Senhor. Diga, a oração revela mistérios inexplicáveis. Irmãos, a gente poderia falar aqui de oração, tem 500 menções na Bíblia. Vamos voltar no texto para eu terminar o que eu tenho que falar nessa noite? Eu tenho 4 minutos para terminar.
O texto que nós lemos em Lucas. Olha o texto que nós lemos em Lucas. Esse tema ele é essencial, esse tema é necessário. E esse ano, nós temos 3 pilares que vão conduzir tudo que fizermos, tudo. Diga, oração, comunhão, discipulado, relacional. Oração, comunhão, discipulado, relacional. Hoje pela manhã, um grupo de pessoas aqui da igreja mandaram no grupo da igreja, dizendo, nós vamos nos reunir lá no parque, para fazer um piquenique, para correr. Se você não gosta de correr, você fica sentado, você anda, enfim. O que é isso, irmãos? Comunhão. Então note que eu sei que às vezes a gente vai ter um pouco de dificuldade para se integrar, mas entenda isso, são ações intencionais de comunhão, para que a gente possa ir se integrando, pertencendo. Oração, grupos de comunhão, foi falado agora há pouco, para quê? Comunhão. Vamos ter um evento aí daqui a pouco, comunhão. E agora eu estou dizendo para você, oração. O texto que nós lemos em Lucas capítulo 18, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sem... Orar o quê? Isso não conversa com o que Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, orem sem cessar. E ele não está dizendo que você vai começar aqui uma oração, Lu, e vai ficar blá, 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 blá. Não, você vai ter que trabalhar, não é assim? Mas enquanto você está trabalhando, você pode orar e falar com Deus, sim ou não? Pode ou não pode? Quando você está dirigindo, você pode orar e falar com Deus, sim ou não? Na hora de dormir, pode orar e falar com Deus, sim ou não? Na hora de se alimentar, pode orar e falar com Deus, sim ou não, irmãos? Orem sem cessar. Jesus está contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Jesus está falando de um dever. Escuta, agora à tarde eu estava aqui na igreja orando. E quando eu estava aqui orando, que eu li esse texto de novo, que eu gosto de ler o texto muitas vezes quando eu vou ministrar, eu gosto de ler muitas, eu repito o texto várias vezes. Deus me trouxe uma compreensão tão especial. Porque ele está dizendo assim, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar. Então Jesus trata a oração como algo que é para nós um dever. Eu já tive pastores que me obrigaram a orar. Tinha reunião de oração, era obrigado a ir. Tinha oração antes da EBD, eu era obrigado a ir. Tinha oração às vezes lá em Taguatinga, eu era obrigado a ir. E eu confessei um pecado diante de Deus, porque muitas vezes eu ia com raiva. Talvez você já foi para a oração com raiva. Que saco! A pessoa quer me obrigar a orar? Jesus obrigou a orar. Jesus é uma das maiores manifestações do amor. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Jesus é amor. Dentro da perspectiva de trindade que nós temos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são co-iguais. Mesma essência. Mesmos atributos. Deus é amor, Jesus é amor. O amor que se manifestou. O amor que se fez carne. Tudo que Jesus faz é baseado no amor, porque Ele é o amor. Então quando Jesus diz assim, Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar, isso é uma manifestação de amor, sim ou não? Aí quando eu estava aqui, eu nunca tinha pensado dessa forma, Suzana. Nunca tinha pensado, Silvana, desculpa. É porque eu olhei para... Poxa, foi mal. Cara, que coisa. Desculpa. Silvana. Escute isso aqui, eu vou falar só desse texto. Escute isso. Eu já fui para muitas reuniões de oração sem querer ir. E eu achava que era algo impositivo. Porque estava me obrigando a orar.
Aí o texto vem aqui, meu amigo, que está aqui, nos visitando, sejam muito bem-vindos, casal. Ele diz que Jesus contou uma parábola para falar sobre o dever moral de orar. Eu estou aqui mais cedo orando, falando com Deus, por essa palavra que eu estou compartilhando com você. Quando eu li isso aqui, eu falei, oxe, dever de orar? Então quando o pastor lá disse que eu devia orar, ele só estava replicando uma ordem que quem já deu? Jesus. Opa, peraí, se foi Jesus que estabeleceu o dever de orar, então isso não é uma punição, isso é uma manifestação de amor, é ou não é? Aí eu comecei na minha mente a pensar, e pedir perdão para Deus, porque muitas vezes eu fiquei chateado com o meu pastor, e eu estou confessando um pecado publicamente, talvez você já ficou chateado comigo, porque eu já obriguei uns aqui a orar, mas hoje eu estou em paz com isso. Sabe por quê? Aí eu pensei, Fred, peraí. Fiquei aqui, parado bem aqui, pensando, sozinho. Peraí. Eu sou o pastor da igreja. Vamos imaginar que o que eu obrigar, você vai fazer. Tudo bem? Vamos só fazer esse exercício? Vamos, Jair. Só esse exercício, o que eu obrigar, você vai fazer. Eu vou dizer assim, você está obrigado a passar 2026 inteiro sem orar. Tudo bem? Ouviu a obrigação? Então, 2026 você está obrigado a passar o ano inteiro sem orar. Você fala, oxe, que doideira é essa do pastor, velho? Deixa essa agora e vamos mudar a cena. Eu chego e falo assim, irmãos, Deus me deu uma direção baseada na Bíblia. E todos nós, Luiz, nesse ano estamos obrigados a orar todos os dias. Amém. Meu Deus do céu. Ainda bem que não foi uma pisadinha. Brincadeira, meus amigos. Esses caras sabem que eu tô... A oração me empolga. Eu vou terminar agora, mas escuta. Isso aqui é muito sério. Isso. Qual foi a primeira obrigação? Qual foi, Miki? Não orar os 365 dias do ano. Beleza? Está aqui. Mas vamos pensar na cena 2. A cena 2 é, irmãos, Deus me deu uma direção baseada nesse texto. E Deus trouxe para mim a seguinte direção como pastor dessa igreja. Todos nós aqui, somos obrigados a orar 365 dias do ano. Eu vou te perguntar, qual das duas obrigações é a maior manifestação de amor? Você acha que eu te obrigar a não orar é uma manifestação de amor? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo, Bruno? Cara, quando eu falei isso, quando Deus me deu essa compreensão, agora à tarde, eu chorei. Porque enquanto eu estava achando que o pastor estava me punindo, ele estava demonstrando amor por mim. Você está entendendo o que eu estou falando? 1 Samuel capítulo 12, versículo eu não lembro. 1 Samuel capítulo 12, acho que é o verso 22, 23 por ali. O profeta Samuel disse assim: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha como o profeta Samuel via a oração. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar. A parábola demonstra, o propósito da parábola é para dizer que a oração deve ser perseverante, para que a gente não desanime, porque eu e você temos uma tendência ao desânimo. Nós temos uma tendência à desistência. E o que ele está dizendo é que se eu obedecer ao dever de orar sempre, eu não vou desanimar. Não é a oração que me leva ao desânimo, é o contrário. A falta da oração me leva ao
desânimo. E o que essa parábola nos mostra? Que há um juiz iníquo, que não teme a ninguém, não obedece a Deus, não respeita ninguém. E há uma viúva. Viúva representa na Bíblia uma das classes mais vulneráveis. É por isso que Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e verdadeira para com Deus é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Então ele está dizendo, Dailane, tem um juiz iníquo e uma viúva persistente. E ela vai todos os dias e diz: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E de tanto ela persistir, o juiz diz: eu não temo a ninguém, eu não respeito ninguém, mas por causa da importunação, por causa da perseverança, por causa do incômodo, eu vou julgar a causa dela. E o que é que Jesus traz de ensino? Ele diz assim: espera aí, gente, se um juiz iníquo responde um pedido de uma pessoa que sequer tem nome na Bíblia, será que Deus, o justo Deus, o nosso Pai, não vai responder àqueles que lhe clamarem? É um argumento do menor para o maior. Ele está dizendo: se esse juiz, que é insignificante, fez isso, imagina Deus. Olha o texto, eu leio e a gente ora e termina. Olha aqui, verso 6. Então o Senhor disse: ouçam bem, o que diz esse juiz iníquo? Será que Deus não fará justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diga vocês que depressa lhes fará justiça. Se coloque de pé. Diga: Deus responde orações. Diga: a oração é o remédio para as nossas angústias. Você precisa tomar decisão difícil? Oração. Você precisa estabelecer seus planos para 2026? Oração. Você precisa conduzir bem a sua casa? Oração. Você precisa cuidar do seu coração para você não se perder na escola? Oração. Homem, você tem que tomar cuidado, e eu também, para não nos perdermos na internet, na academia? Oração. A igreja tem que ter clareza da direção de Deus. Oração. Líder precisa ter conexão com o céu. Oração. Problemas difíceis, insanáveis. Oração. Pastor, doença. Oração. Tiago 5. Finalzinho, depois vale a pena você ler. Tiago 5, versos 13 a 18, 19 por ali. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, chame os líderes da igreja, avise. Deixa eu aproveitar isso e dar uma direção pastoral. O texto diz: está alguém doente? Vamos interpretar doença como qualquer tipo de situação que te impeça de estar na comunhão. Tá bom? Qualquer tipo. Seja uma doença física, seja um problema, seja uma chateação, seja uma dificuldade no trabalho que está te impedindo, qualquer situação que está te afastando da comunhão, vou interpretar de forma mais ampla possível. Ele diz assim: ó, Igor, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, os pastores, enfim. Para quê? Para que venham e orem. E a oração da fé curará o doente. Qual é a direção pastoral? Todos nós passamos por situações, sejam de ordem pessoal, familiar, na igreja, que às vezes você fala: estou tão chateado, eu vou ficar em casa e tal. A Bíblia diz que você precisa nos avisar. Porque às vezes a pessoa, ela por algum motivo se afasta, e às vezes a gente pode não conseguir ver. Não é uma negligência com você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma negligência. Eu estou dentro de igreja, irmãos, tem 26 anos, eu tenho 48 de idade. Então mais da metade da minha vida eu estou dentro de igreja. Efetivo dentro de igreja.
participando, e trabalhando, e servindo, e liderando, e pastoreando. Então eu sei do que eu estou falando. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu já vi. Ah, mas eu fiquei doente, aí eu passei um mês sem ir na igreja, ninguém lembrou de mim, eu vou sair da igreja. Não faça isso. Avise a igreja. Nos avise, nós queremos te ajudar. Talvez você está aqui, você está passando por um problema. O texto está dizendo, chame a igreja. Lembra quando Pedro estava preso, o que a igreja fez? Só que a igreja sabia que ele estava preso, sim ou não? Sabia. E se a igreja não soubesse, como é que ia orar? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa tomar decisão difícil? Oração. Você precisa de cura? Oração. E eu vou orar hoje por cura. O Espírito Santo falou comigo, ore por cura. Vou orar por cura. E eu creio que a oração de fé curará o doente. Você entendeu que Deus está nos chamando nessa noite? Diga, Deus responde oração. Diga, oração é o remédio contra as minhas angústias. O que é que nós vamos ter aqui amanhã, 20 horas?